Oi gente, tudo bom? Meu nome é Joyce, eu sou autora do blog Dica Pra Hoje e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu vou contar que eu cansei de ser certinha. Bom, pra quem não sabe, eu sou caçula, eu tenho 29 anos e tenho duas irmãs mais velhas que eu, uma já é casada e outra ainda mora com a minha mãe. E ao contrário do que muitos pensam, eu não fui a típica caçula, super mimada, super protegida. Talvez protegida eu fui, mas mimada não. Não porque minha família não é amorosa, mas porque eu dei muito trabalho quando eu era pequena. Mas depois o tempo foi passando, depois de uma certa idade eu fui aprendendo as coisas normais, né? Com a educação da minha mãe, com a vida com as minhas irmãs, com as experiências que eu passei, enfim. A vida vai ensinando muito do que a gente aprendeu, né? Se você parar pra pensar hoje a pessoa que você é, provavelmente você vai ver o quanto você mudou e quanto as situações que você passou colaboraram para que você fosse a pessoa que você é hoje. E também uma coisa que eu tinha era o medo de errar. E às vezes eu deixava de arriscar simplesmente porque podia dar errado. E nessa de não arriscar eu perdia grandes oportunidades, perdi oportunidades de viver experiências diferentes, mas também eu não me arrependo do que eu vivi, porque como eu falei, eu vivi experiências incríveis e que me ajudaram a crescer, a aprender com os meus erros, a aprender com os meus acertos, a aprender com as pessoas que passaram na minha vida. Então foi um tempo bom, sabe? Hoje eu posso dizer que foram 29 anos bem vividos. As coisas que eu me arrependi de não ter feito ou que eu faria diferente ficam pro meu aprendizado mesmo, ficam pro meu futuro, para que eu mude algumas situações que me apareçam no futuro, para que eu saiba aproveitar melhor as oportunidades. O mês de março, que foi o mês do meu aniversário, como eu já disse pra vocês, foi um mês muito difícil, que eu ficava assim, Deus, por que isso tá acontecendo? E aí eu comecei a questionar. Eu converso muito com Deus. E eu falava muito pra ele, poxa vida, eu sempre busco fazer tudo tão certinho, sabe? Eu busco fazer as coisas que vão fazer bem pras pessoas, eu busco fazer as coisas corretas conforme a Bíblia, eu busco fazer as coisas corretas conforme a minha educação, conforme a minha moral, os meus valores, sabe? E eu fico, poxa vida, será que nada disso vale a pena mesmo? Porque eu vejo pessoas que fazem coisas erradas se darem bem, eu vejo pessoas que de repente mentem e são e que enganam as pessoas e que passam as pessoas para trás e elas estão super bem, sem peso na consciência nenhum, e eu ficava, poxa vida, Deus, por que isso acontece comigo? E eu fiquei meio assim revoltada, sabe, de fazer as coisas certas, de querer sempre fazer o meu melhor, de querer sempre fazer tudo corretinho, sabe? E eu por isso que eu decidi fazer esse vídeo pra vocês, porque eu sei que muita gente às vezes se questiona, será que vale a pena fazer o que é certo? Porque eu sempre faço o que é certo e me dou mal, e aí eu vejo gente que fez coisa errada e que subiu no emprego, ou que conseguiu conquistar algumas coisas que eu queria conquistar, ou que tá casada com um homem que seria o meu marido, sabe? Eu já ouvi muita gente falar coisas assim. Então, eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre isso. Será que vale a pena ser certinho? Será que vale a pena fazer as coisas corretas? Primeiro que a expressão ser certinha não é uma expressão positiva. Quando você fala assim, ah, essa pessoa é muito certinha, quer dizer que ela é meio chata, meio quadrada. E eu não quero dizer isso. Quando eu falo a questão de ser certa, é de você ser correta, é de você seguir os seus valores, é de você acreditar nos seus valores, acreditar nos seus sonhos e se manter firme no que você acredita. Eu sempre fui muito exigente comigo mesma e hoje eu consigo perceber que eu deixei de aproveitar certas coisas simplesmente porque eu pensava que eu não poderia alcançar. Não eram nem expectativas dos outros, porque os outros sempre tiveram expectativas muito altas a meu respeito. As pessoas sempre me elogiaram muito. Eu não acreditava em nada daquilo. Eu achava que as pessoas estavam mentindo ou que era só pra me agradar. E eu não conseguia ver as qualidades que eu tinha. E isso também me atrapalhava muito, porque quando alguém falava que eu podia fazer alguma coisa, eu achava que eu não ia conseguir. E aí eu não tentava, eu ficava cansada, eu ficava frustrada. Às vezes até hoje ainda me pego nisso, me sabotando porque eu acho que eu não vou conseguir tal coisa. Por algum motivo eu tenho... às vezes eu me vejo muito pequena, às vezes eu me vejo muito menor do que eu sou. E eu não tô falando que eu sou demais, eu tô falando que às vezes eu tenho uma imagem muito ruim sobre mim mesma e eu deixo de me desafiar, de arriscar. Então agora eu tô me arriscando mais, eu tô ousando mais, tomando decisões diferentes, não tendo mais tanto medo, porque não adianta a gente ficar se prendendo, porque a gente vai se frustrar, a gente vai acabar olhando pra trás e se arrependendo de coisas que nós deveríamos ter feito ou não, mas que simplesmente nós abrimos mão, ficamos em cima do muro. E nunca fique em cima do muro em relação a nada, sempre busque refletir sobre os assuntos e ver qual é a melhor decisão que você pode tomar.
E aí eu faço uma pergunta pra você, o que que é certo e o que que é errado? Quando você tá no seu emprego e você vê aquele cara ou aquela mulher que é super puxa-saco e que você tá vendo na cara que ela é super puxa-saco, que ela não faz nada do trabalho dela, mas porque ela fica adulando o seu chefe ama, todo mundo acha que ela é super capaz e você no fundo sabe que ela só fica mandando os outros fazerem. E aí você pensa, poxa, eu acho que eu também vou ficar puxando o saco do meu chefe, porque é assim que vai dar certo, porque eu faço tudo e ninguém reconhece, ninguém sabe nem meu nome no escritório, eu nunca fui funcionário do mês. Ou então você vê aquela pessoa na sua classe que não faz nada também, fica sempre apoiado nos amigos, fica sempre. Só coloca o nome na chamada e vai embora. E aí você que não coloca. Que quando você não vai ninguém assina por você, você ganha aquela falta e fica revoltado porque você se esforça, você quer estudar, você quer dar o seu melhor. Você fica pensando, poxa vida, eu acho que eu também vou começar a dar os meus pulos, vou começar a faltar mais, porque eu fico me matando de estudar e aí eu tiro uma nota mais baixa e esse aí que cola toda hora vai super bem. Então reflita um pouco sobre o que você acha que é certo e o que é errado e pense por que você está fazendo essa escolha. O que eu quero te dizer hoje é fazer o certo ou o errado está nas suas mãos. E você tem que fazer simplesmente porque é o que você acredita, porque é o que a sua consciência manda fazer. Eu sei que não é fácil ser correto, não é fácil ser justo, não é fácil você tomar uma decisão sábia. O mundo hoje em dia colabora para que você seja uma pessoa corrupta, para que você seja uma pessoa mentirosa, uma pessoa enganadora. O mundo colabora para que você seja medíocre, para que você não queira se esforçar. As situações na sua vida sempre te dão oportunidade para você escolher o errado. E às vezes você tem a impressão que se você tomar a decisão errada, ninguém vai saber, então não tem problema. Mas você tem que tomar a decisão certa simplesmente porque você sabe que é o certo. Porque você sabe que a sua consciência vai ficar tranquila e que você não quer carregar nas suas costas um peso de ter feito algo que vai te envergonhar. Não porque os outros vão saber, mas simplesmente porque você sabe que você tomou aquela decisão e que não era a melhor decisão para você tomar. Então, não se compare com os outros. Se for para se comparar com alguém, se compare sempre com alguém que é melhor que você. Uma pessoa que você admira, alguém que você olha e fala, meu, quero ser que nem ele quando eu crescer, quero ser que nem ela quando eu crescer, sabe? Alguém que você vê que acredita nos seus valores e que vive conforme eles. Muita gente hoje tem um discurso todo torto, né? Fala coisas que você fica assim, nossa, se essa pessoa vivesse o que ela fala, ela seria revolucionária. Mas de discursos vazios nós estamos cheios, não é à toa que nós estamos vivendo esse caos político e econômico no nosso país, porque muita gente fala, fala, fala e faz pouco. Então veja esses exemplos, porque mesmo no presente, hoje sua decisão errada pode não te trazer prejuízo nenhum. Mais pra frente, além do peso na consciência, pode atrapalhar a vida de outras pessoas, pode acabar acarretando em consequências ruins para os outros. E você não quer isso para você não quer carregar esse fardo. Então nunca questione, poxa vida, vou fazer o que é certo? Faça o que é certo, simplesmente porque você sabe que é assim. Se cada um pensasse dessa forma, a gente viveria um mundo muito melhor, a gente viveria em trabalhos com climas muito melhores, a gente teria chefes muito mais presentes, muito mais relevantes, preocupados com seus funcionários, a gente teria cidadãos mais conscientes e a nossa vida seria muito melhor. Mas não pense que você tem que esperar o outro começar a pensar assim para você mudar a sua atitude. Seja você a pessoa que muda, seja você a pessoa que traz essas novas ideias para o seu meio. Então, quando você pensar que está cansado de ser certinho, pense que ainda vale a pena. Pense que ninguém paga as horas de sono bem dormida, ninguém paga você saber que seus filhos vão te admirar porque você é uma pessoa digna, ninguém paga o olhar do seu esposo, da sua esposa te olhando e te admirando pelas decisões que você toma. E também sempre tem alguém que está nos observando, mesmo que a gente não saiba. E tem pessoas que nos admiram e que aprendem com as nossas decisões, que aprendem com a nossa vida e não nos falam nada, mas eles estão sempre buscando como crescer através dos nossos exemplos. Os nossos exemplos falam muito mais do que palavras. Então, mesmo quando ninguém for saber, porque você não vai ficar anunciando a decisão que você tomou, que você fez tal coisa certa, ainda assim as pessoas vão saber que você fez. Então, tome as decisões certas não só pelo reconhecimento dos outros, mas pelo seu próprio reconhecimento. Para quando você se olhar no espelho, você ver muito mais do que a sua beleza física, mas você vê a sua beleza interior, de alguém que faz o que é correto, de que luta pelo que é justo, e assim você pode transformar as pessoas ao seu redor, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero realmente que você acredite no que eu tô te falando. Eu falo por causa própria.
Muitas vezes eu fico me questionando se eu tenho que tomar a decisão certa, porque a decisão errada seria muito melhor, mas eu penso que ainda vale a pena fazer o que é certo, ainda vale a pena, às vezes, ter alguns prejuízos no caminho, mas saber que no futuro eu não vou ter do que me envergonhar sobre a minha história, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!